Salve, salve, rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone, canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom, galera, vamos para a notícia de hoje, né? Segundo aqui um trecho do canal do Wagner Frederico, né? Ele falou que o Santos já tem um acordo de boca com o Sampaoli, né? Já está no Brasil o Sampaoli, diz que já tem umas conversas verbais, óbvio. Ele não pode assinar nada oficialmente porque o Santos ainda tem uma comissão técnica, né? Para isso o Santos precisaria demitir para poder contratar ele de forma oficial. Mas, cara, é igual efeito Carille ano passado, né? É um técnico que tá com dias contados, né? Vamos ver o que o Wagner fala sobre isso. Se vocês quiserem ver o vídeo completo, tá lá no canal do Wagner. O seu acordo de rescisão com o Santos abriu mão aí de uma boa parte do que ele tinha para receber, inclusive das luvas, né, quando ele veio. E como não houve a oficialização, e poderia até haver a oficialização, mas o Santos foi empurrando, né? Porque isso pode hoje ser feito via online, né? Você envia lá o contrato, o cara assina, digitaliza, manda de novo. Não há nenhum próprio Sampaoli, muito provavelmente, que soltou isso, vazou isso na imprensa argentina para pressionar o Santos a cumprir algo que já está de boca acertado. Isso não pegou, né? Não pegou bem para a diretoria do Santos. O Santos não gostou disso, ficou meio irritado, mas não quer dizer que o negócio não vai acontecer. Mas só para vocês entenderem, né, como é que está, como as coisas estão acontecendo. Isso criou um clima ruim, né, por conta aí de o Santos ter um treinador. O Santos está disputando o campeonato, tem um treinador. Essas negociações, como elas começaram na semana passada, o Santos tinha ainda o jogo contra o Juventude, teoricamente, né, tem ainda o jogo contra o Cruzeiro, então o Santos não queria que essas informações vazassem do jeito que vazou, para não criar esse ambiente dentro do clube, né, de incerteza. O técnico está lá trabalhando, não sabe se vai continuar, não sabe se vai ficar. E então isso deixou aí o presidente Marcelo Teixeira irritado. E não quer dizer que a contratação não vai acontecer mais, mas cria ali já, né? Se o presidente, por exemplo, tiver alguma dúvida ou desistir, ele já tem aí um bom motivo, né, para poder justificar uma desistência. Olha, eu acertei com você de boca tudo, mas você vazou lá e não era isso combinado, então não ficou legal. Não... Entenderam? Ele já teria aí uma justificativa para cancelar essa contratação. Mas eu acho que isso não vai influenciar. O que vai influenciar mesmo é realmente o desempenho do Santos no próximo domingo. Porque o fato, gente, é o seguinte: o Santos está ali numa situação, para demitir o Kleber Xavier, desconfortável, porque o Kleber Xavier é querido pelos jogadores, é uma pessoa muito séria, muito trabalhadora, todo mundo gosta dele dentro do CT, o pai do Neymar, o Neymar, todo mundo, todos os jogadores, ninguém é contra o trabalho do Kleber Xavier. Então, fica o presidente numa situação desconfortável, especialmente depois de uma vitória, né? O Santos já estava definido. Se o Santos não vencesse o Juventude, a demissão seria imediata. Talvez até o Kleber Xavier fosse comunicado nos vestiários do Morumbi. Rapaziada, é isso. O que é o problema? O São Paulo falou que ele acabou vazando lá na imprensa argentina, que ele já tinha um acordo meio de boca com o Santos, né? E aí essa imprensa soltou e chegou até aqui pra nossa imprensa também. E aí começa esse barulho, né? E qual que é o problema aí? O Wagner tá dizendo que mesmo se o Santos demitir... Imagina que o Santos vence o Cruzeiro domingo e demite. Ele tem um ambiente bom lá no Santos, jogadores, funcionários, todo mundo gosta do Kleber e da comissão técnica. Eu acho que sobre ele ser um cara trabalhador, eu não tenho dúvidas disso, tá? Eu acho que realmente é a experiência, o problema dele não é capacidade, força de vontade, tá? Que tem caras que têm força de vontade, mas ainda não aprimoraram, não chegaram num certo nível. Mas pelo menos a gente sabe que ele não é um técnico relaxado, preguiçoso, igual, por exemplo, o Carille, dava meio período de expediente, meio-dia todo mundo ia embora, quem lembra no passado, né? E o Santos só jogava a Série B, nunca fazia treino integral, diferente do Kleber. Mas assim, eu acho que também acho que isso do São Paulo não vai afetar em nada. É um clima chato. O único receio que eu tenho é que aconteça igual aconteceu com o Flamengo, porque do Flamengo todo mundo gostava do Dorival. Ele foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores e dispensaram ele
mesmo com esses títulos. Trouxeram o Vitor Pereira. O que aconteceu com o Flamengo? Perdeu a Supercopa Palmeiras, perdeu o Super Mundial, não chegou nem na semifinal, perdeu acho que os 2 jogos, não ficou em quarto lugar, sei lá, não ganhou nenhum jogo. Perdeu o Campeonato Carioca. Quem lembra muito bem, acho que o Vitor Pereira, todos os títulos que ele disputou com o Flamengo naquele ano, ele perdeu. Perdeu o Carioca Fluminense, perdeu a Supercopa, Palmeiras, perdeu o Mundial de Clubes. E talvez, eu acredito que não é nem porque o Vitor Pereira é menos técnico que o Dorival, ou mais que seja. Capacidade ele tem também. A gente viu ele no Corinthians até antes de ir pro Flamengo, o trabalho bom que ele fez. O problema mesmo foi que eu acho que os jogadores devem ter sido sabotado ele. Meu medo é que o Santos tenta fazer a mesma coisa por gostar do técnico, né? Mas enfim, galera, é diferente as coisas, espero que isso não aconteça, tá? E vamos ver as próximas notícias. Então, o São Paulo está no Brasil, segundo o Wagner, a imprensa argentina já tem um acordo verbal ali com o Santos, nada oficializado, óbvio, né? Porque o Santos tem uma comissão trabalhar. E é isso, galera. Deixa nos comentários o que vocês acham. Se vocês gostam mesmo do São Paulo e do Santos, se vocês acham que tem que dispensar mesmo o Kleber Xavier, tá bom? E vamos para a próxima notícia. Bom, a próxima notícia também foi o assunto de ontem do Santos, né? Que o Pituca se despediu lá nas redes sociais e tal, né? E vai voltar pro futebol japonês, onde ele sempre teve interesse, né? Ele veio pro Santos, quem lembra muito bem. Por isso que eu falo pra vocês, a gente tem que reconhecer, independente que seja. Ele abriu mão de um bom dinheiro, quase 30 milhões de reais, né? E de qualquer forma, ele voltou pra jogar a Série B com o Santos. Quem lembra em 2023 ele já estava palavrado pra voltar pro Santos, antes do Santos cair. Ele poderia muito bem fazer igual o Soteldo, igual o Jean Lucas, o Santos caiu e não querer jogar a segunda divisão. Muito pelo contrário. Ele optou jogar a segunda divisão. E aí o pessoal falou ainda pra mim, não, mas também ganhando 1 milhão. Não, na segunda divisão ele abriu mão do salário que ele ia vir jogar. Então ele veio com salário modesto e esse ano sim voltou ao salário que ele tinha fechado da primeira vez. Então ele ganhou dentro daquele teto lá de 300 mil, alguma coisa assim. E é isso. Então e ano passado ele teve bons momentos, né? Óbvio, depois teve a queda de produtividade, chegou a ser capitão do time, titular absoluto, foi um dos jogadores que mais atuou em 2024. E é isso, rapaziada. O que eu tenho que falar pro Pituca, agradecer pelo respeito que ele teve com o Santos, né? Muitos jogadores foram campeões pelo Santos e saíram pelas portas dos fundos. Pituca não foi campeão, bateu na trave lá com o vice brasileiro, com o vice da Libertadores, quem lembra bem, né? E foi campeão da Série B, mas pro Santos é um título que não tem expressão. Mas a gente tem que agradecer pelo menos pela atitude. Poderia muito bem brigar por essa multa, mas foi uma decisão de forma amigável. Veio, ajudou o Santos a voltar para a Série A, que ele teve sim participação pelo acesso do Santos, colocar o Santos onde o Santos nunca deveria ter saído. E agora vai voltar para o país que ele se adaptou e gostou muito. Desejo muita boa sorte para o Pituca e que ele volte a jogar aquele futebol que ele jogava. Realmente o problema do Pituca não era técnica, ele não tinha mais cabeça para jogar no Santos. Realmente você percebeu que o Pituca não era físico, não era lesão, era mental. O mental do cara não estava bom no clube, não estava. Já estava inseguro nas partidas, com medo de jogar. E a gente sabe que o Pituca era aquele volante de pegada, de marcação, de voluntariedade, né? Mas não estava mais conseguindo fazer isso no Santos. E acontece, galera, acontece, tá bom? Mas é isso, por enquanto as notícias foram essas. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam das notícias de hoje. Qualquer novidade sobre São Paulo, contratação, notícia, bomba aí, for surgir alguma coisa de última hora, eu vou fazer vídeo pra vocês. Ou lá no meu X também, se vocês quiserem acompanhar com o mesmo nome, Santástico News, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal também, galera. Curte, se inscreva, compartilha, dê o hype, comente, que eu sempre respondo vocês, tá bom? E se quiser apoiar o canal, o link tá aí embaixo também. Beleza, rapaziada? Obrigado e até o próximo vídeo.